Este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Hoje vamos falar sobre educação com inspiração católica, o que esperar desse tipo de ensino e como os pais podem contribuir para o avanço dos filhos dentro dessa orientação. E mais, o trabalho de uma irmandade em Salvador que reúne tradição e solidariedade. Você também vai saber como funciona o arquivo da Arquidiocese e os tipos de documentos que ele concentra. O Chão e Paz está no ar. O conteúdo de uma escola católica tem compromisso não apenas com o programa acadêmico de uma instituição de ensino de qualidade, mas também com o perfil do estudante que será formado. A proposta é transformar as crianças e adolescentes em cidadãos espiritualizados. O Chão e Paz recebe hoje o padre Leonel Gomes, ele que é jesuíta e orientador educacional e espiritual do Colégio Antônio Vieira. Padre, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigada pela participação. Prazer é todo meu, Luana, aceitar também esse convite que para a gente é tão especial e é de tanta importância falar um pouco sobre a educação nos dias de hoje, né? A educação que tem seus limites, tem seus avanços, mas fazer parte desse programa é um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Pois é, então. A gente fala hoje sobre educação com inspiração católica. E para começar a falar sobre esse tema, padre, eu queria que o senhor falasse para a gente como é que é preparada a abordagem para esse tipo de ensino. Bom, hoje o ensino católico, no geral, é uma exigência muito grande, porque pelas famílias que procuram, pela resposta que a sociedade espera de uma escola confessional, e pelo próprio conteúdo que a escola desenvolve, né? O conteúdo pedagógico, o conteúdo pastoral que as instituições desenvolvem dentro da sua própria pedagogia, da sua própria maneira de abordar. Então, existe todo um trabalho feito antes, durante e depois. Antes, para selecionar as pessoas com as quais nós vamos contar com esse trabalho. Durante a formação permanente, que é fundamental também, das pessoas que estão implicadas diretamente com a formação de jovens, de adolescentes, de crianças e de adultos, inclusive, como é o caso também do Colégio Antônio Vieira aqui em Salvador. E também o pós, porque é a nossa preocupação, que tipo de cidadão está atuando na sociedade hoje. Então, é sempre uma preocupação constante e um debruçar-se constante sobre que tipo de pessoa hoje nós formamos e desejamos formar para atuar na sociedade hoje. Uhum. E qual é o diferencial? Claro que essa abordagem, né, que visa o cidadão que está sendo formado ali já é com certeza um desses diferenciais, mas quais são os diferenciais de uma formação católica? Claro, hoje nós falamos assim, as escolas confessionais. Né? Hoje nós temos várias escolas aqui em Salvador, vários colégios de porte, entendeu? Que trabalham, que nós falamos que são escolas confessionais, que tem um diferencial. Qual é esse diferencial? Nós trabalhamos, além da competência acadêmica, que é própria das escolas, e do nosso desejo também formar cidadãos para que eles possam entrar realmente no mercado de trabalho, galgar bons trabalhos, né? Boas profissões, mas também formar esse cidadão para o mundo. Ou seja, o que significa formar o cidadão para o mundo? Formar também na sua dimensão humana, espiritual, também de socialização com os outros amigos, com os outros companheiros de estudo. Né? Então, existe um diferencial. Não é uma escola simplesmente conteudista. Não é? Nós não pensamos simplesmente aprovar, desejar que os alunos sejam aprovados nas melhores universidades do país. Não é somente, é também um desejo nosso e nós prezamos por isso. Existe uma educação de qualidade, uma educação que preza pela qualificação, pela qualidade do ensino. Mas existe outra vertente também que nós dizemos que é fundamental e que é um dos carros-chefes também da educação católica, que é formar o cidadão no seu ser pessoa, preocupado com a pessoa mesmo, preocupado com essa pessoa também que se desenvolve no seu âmbito espiritual. Não é? Hoje nós não podemos contar simplesmente com técnicos, mas também com aquela pessoa que é aquele profissional, mas que te atende com um jeito diferente, uma forma diferente, com um olhar diferente. Entendeu? Então, assim, esse lado que nós trabalhamos, essa formação humana, espiritual, ela é fundamental e faz todo um diferencial. Você consegue perceber
os alunos, os profissionais que saem dessas escolas, dessas instituições, mais formados, creio, pelo menos nesse aspecto, né, mais trabalhados, mais sensíveis com o social, com a realidade do outro, mais preocupados com a realidade do outro. Por quê? Porque isso é uma construção. Isso não se faz do dia para a noite. Isso é uma construção. E nós trabalhamos essa formação desde quando eles entram no colégio, que são ainda crianças, e vão se desenvolvendo, sempre exigidos a terem esse olhar diferenciado, com formações, as diversas formações, visita a asilos, visita a creches, visita a comunidades carentes, trabalhos voluntários, celebrações, trabalho em grupo, trabalho em equipe. Então, tudo isso, retiros, formação, viagens para encontrar com outros jovens também, para que possam partilhar a própria vida. Então, todo esse trabalho que é desenvolvido favorece, sim, ao adolescente, ao jovem, uma visão de mundo diferente, de sociedade diferente, de comportamento diferente. E simplesmente isso dá um diferencial que a gente percebe, né? E eles falam isso, quando eles chegam na universidade, eles se assustam com a maneira como eles encaram esse novo mundo, todo naquela competição, aquela correria, e eles saem desse universo que é um universo de acolhida, um universo onde eles se sentem bem, eles se sentem acolhidos. E isso dá o diferencial. E são essas pessoas que nós queremos apostar para tornar um mundo diferente, uma sociedade diferente, pessoas diferentes. Então, existe esse diferencial que nós marcamos, fazemos questão de marcar esse diferencial e a essa exigência também, e eles dão uma resposta sem dúvida, porque eles acolhem de uma maneira diferente. A família também, nós contamos muito com as famílias, sem dúvida. As famílias são fundamentais para que a gente possa desenvolver bem esse trabalho e a resposta que eles dão para a sociedade, para a família, como pais, como mães, ou a profissão que eles escolherem, eles também dão uma resposta diferente. Com certeza, até porque isso interfere na maneira como essas pessoas vão se comportar no mundo, né? Como pessoas, como cristãos, no caso, e também o próprio mercado exige isso, de uma certa forma, essa sensibilidade para questões sociais, para questões humanas, né? Isso, a gente observa que hoje nas grandes empresas multinacionais, essas grandes empresas de grande porte, elas não desejam, a gente tem acompanhado, elas não desejam simplesmente o cidadão por ele ser técnico e competente, mas ele também tem que ter outras habilidades. Ele tem que ter outras habilidades, ele tem que saber lidar com as pessoas, com as dificuldades, com a equipe, saber trabalhar em equipe. Isso é uma exigência hoje. Quando chega no terceiro ano, a gente já percebe o quanto eles cresceram, o quanto amadureceram, no limite dele, na idade deles, mas quanto estão preparados já para encarar, já caminhando com as próprias pernas, um mundo com um olhar diferente, com um jeito diferente, com a sensibilidade diferente. Isso para nós é uma grande recompensa e a gente fica muito grato por tanta coisa boa que a gente vê no final de um processo de 12 anos, 11 anos caminhando conosco. No Convento do Desterro, a oração divide espaço com a confecção de produtos, que além de financiar as obras sociais da Irmandade, são famosos pela qualidade. No próximo bloco você vai saber mais sobre isso. Agora, a gente faz um breve intervalo. Não saia daí! O projeto Força Feminina promove nesta quarta-feira o primeiro encontro de cirandas parceiras, com o objetivo de fortalecer a rede e melhorar o processo de garantia de direitos das mulheres. O evento será às 14h, na sede do projeto no Pelourinho. Para mais informações, 3322-5432. Para formar adultos católicos, é preciso tornar o templo religioso familiar para o estudante desde a infância. É dessa forma que as crianças aprendem desde cedo a diferenciar espaço de oração de espaço para brincadeiras. E isso é construído não só com visitas a instituições, mas também com espaços de oração, né? No dia a dia do estudante. Isso. Normalmente nós cultivamos muito isso, né? Para os pequenininhos, tem os dias de orações, eu celebro missa para as crianças, né, também, e essas crianças já vão criando essa sensibilidade de saber diferenciar espaço de oração, espaço de brincadeira, de festas, eles já vão aprendendo porque vão se educando os sentidos,
né? Hoje a gente fala tanto dos sentidos, aprender a escutar, aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a silenciar. E essas crianças já são educadas nos sentidos a partir de quando já entram na escola, quando começam a participar das celebrações, quando começam a participar das atividades religiosas, e assim vão crescendo, e a gente trata de cultivar isso durante todo o tempo escolar, né? Com esse momento. E a gente sabe que é um grande ganho para a sociedade hoje quando esses jovens, esses adolescentes saem das escolas, homens e mulheres mais espiritualizados, com a espiritualidade um pouco mais trabalhada, com a espiritualidade um pouco mais vivenciada, né? Às vezes não participam da sua paróquia, não participam em uma igreja, mas tem um espaço onde, em coletividade, onde, como grupo, como amigos, eles vivenciam esse espaço diferente, essa realidade diferente, de perceber algo que é muito maior do que eles e que rege a vida deles. Isso é de fundamental importância. Isso dá um diferencial muito grande, Luana. Com certeza. E qual a expectativa das famílias que buscam escolas com ensino religioso católico? Isso. Normalmente, quando a gente vai procurar, faz uma pesquisa para saber por que as famílias procuraram a escola, dizem assim, não, a gente procurou a escola porque a escola católica, porque a gente quer um diferencial para o nosso filho. Nós queremos que o nosso filho seja educado também naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente confessa. Existe muito esse aspecto também. Existe, claro, que não é simplesmente porque é a escola católica, mas porque a escola católica, desde dos seus primórdios, dos seus princípios, é uma escola que preza também pelo aspecto acadêmico, pela exigência acadêmica, pela formação de bom nível, não é? Isso a gente já vê mesmo na colonização, os jesuítas que trabalharam sempre no ensino, na educação clássica e humanística, e foram esses pioneiros da educação também aqui no Brasil. Então sempre prezaram por uma educação de qualidade, uma educação de eficiência, uma educação que favoreça satisfatoriamente as famílias, né? E hoje continuamos nesse desejo, buscando. Então as famílias buscam também pelo lado de que a escola é uma escola confessional, educa os filhos também nessa linha confessional, na espiritualidade, trabalhando a questão mais humana, pessoal e espiritual do filho, mas também porque sabe que pode confiar que ali existe um corpo técnico, docente e uma equipe pedagógica que está toda debruçada para trabalhar, para oferecer o melhor para os filhos, oferecer o melhor para aqueles jovens. Então, o jovem sai dali com uma formação completa, com uma formação diferenciada, como nós costumamos dizer. No próximo domingo, a Ação Social Arquidiocesana realiza o Seminário da Campanha da Fraternidade, que vai discutir o tráfico humano. O evento será das 7h30 da manhã até às 5 da tarde e as inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira, nas sedes da ASA ou da CNBB, que ficam no bairro do Garcia. As obras sociais mantidas pelo Convento do Desterro têm uma fonte de renda famosa em Salvador e em outras cidades: a venda de sequilhos e de licor. São mais de 20 sabores da bebida e a demanda é grande, mas a receita é um segredo guardado há séculos. Genipapo, tamarindo, passas e rosas. Esses são os licores mais vendidos entre os 23 tipos produzidos no convento de Santa Clara do Desterro, no bairro de Nazaré. Para chegar a este resultado, o processo é longo. Pelas irmãs Clarice, elas deixaram, para as irmãs franciscanas do Sagrado Coração de Jesus e a gente deu continuidade. Irmã Maria herdou uma tradição que começou há mais de 400 anos. Hoje, ela é responsável pela fabricação, que soma 60 litros por mês, da bebida, famosa não apenas em Salvador. Fui convocada a ficar no licor e agora eu tenho que abraçar. Isso é muito procurado, Portugal, os alemães também, Curitiba.
Pernambuco, em vários lugares aqui do Nordeste e nos outros também países. A dedicação é intensa. Por dia, ela passa pelo menos um turno no espaço dedicado à produção e armazenamento do licor. As tarefas não estão restritas às etapas químicas da confecção. A higienização do ambiente é fundamental para não haver contaminação. E o tempo destinado a essa atividade deve aumentar. Afinal, os pedidos serão mais frequentes nos próximos meses e a preparação começa agora. Estou me preparando bem para a Copa, né? Que eu estou vendo aí que vai ser uma folia muito grande, né? E eu tenho que me preparar de ter o produto para mostrar o produto para o povo. Quais são os períodos que vendem mais? O mês de junho é muito procurado. O povo procura mesmo, né? Porque falam que o licor bem preparado, o licor bem limpo, né? O licor purificado, como se fala, né? Licor mesmo forte. A procura é grande, assim como o mistério em torno da receita para tanto sucesso. Nem a Madre Superiora, só as irmãs que já passaram pelo licor que sabem o segredo. Os preços das garrafas variam entre R$10 e R$35 e a renda é revertida para projetos sociais mantidos pelo Convento do Desterro, que tem outra especialidade tão famosa quanto o licor, os sequilhos. São sequilhos de coco com maisena, coco com baunilha, temos casadinho, carequinho, sequilho salgado que é de queijo, temos de creme de cebola que é o cebolinha. São as variedades. Para este especialista, produtos feitos por organizações religiosas representam formas de presentear o outro, promovendo o bem e fugindo do consumismo. É preciso saber o que comprar, né? O que está sendo lembrado através desse artigo que eu estou comprando. E não só o que comprar, mas onde comprar, né? Então, quando você refere aí às freiras, certamente que o produto que elas vendem é muito mais do que um produto que atende a um determinado nicho de mercado. É um produto que se destina a alguma necessidade que faz sentido. As nossas irmãs estão ficando poucas, estão envelhecendo e não tem outras irmãs para vir ficar no licor. Aí a irmã Inês abraçou, né? O Chão e Paz faz mais um intervalo. A gente volta já. A educação com inspiração católica não depende só da equipe pedagógica das escolas. É preciso haver a colaboração da família na orientação espiritual dos estudantes. E a família tem um papel fundamental também nessa questão, né? A família deve atuar de que forma para contribuir para essa formação? Isso. Normalmente, quando nós encontramos as famílias, fazemos reuniões com as famílias e chamamos sempre os pais para conversar, nós falamos assim, olha, a escola sozinha pode ser a melhor escola, mas se ela não tiver a contribuição da família, a família não desenvolver o seu papel, nenhuma escola vai desenvolver o papel que a família tem. Né? Hoje, normalmente, parece que há uma transferência. Aquilo que a criança poderia aprender em casa, que é o básico, ela transfere para a escola. A gente sabe que a família tem seu papel, ela tem que educar mesmo, uma educação doméstica tem que haver, e depois a escola vai contribuir com a família para que esse menino possa se desenvolver, esse adolescente, essa criança. Mas nós sabemos que a educação ela é feita dos dois lados, família e escola. E nós sempre falamos sobre isso. A família tem que caminhar junto, a família tem que estar junto, a família tem que olhar, a família tem que acompanhar, a família tem que vir à escola. E nós falamos assim, olha, a gente gosta de receber a família não somente para exigir, para falar, mas também para dizer assim, poxa, que bom que meu filho está aqui nesse espaço, que privilégio que meu filho está aqui nesse espaço. Então, nós sempre
reforçamos isso, falamos isso e repetimos para as famílias sempre que ali é um espaço também onde a família pode atuar, onde a família pode se desenvolver. Não é a família que dita as normas na escola, mas ela contribui, porque a escola também é esse espaço familiar, onde a família está ali para acompanhar o processo de ensino, aprendizagem, de crescimento humano, espiritual, acadêmico do seu filho. Não é? E a gente sempre coloca isso e sempre a gente tem uma resposta muito positiva por parte das famílias. Claro que existem alguns entraves, algumas famílias que até chegam a discordar, que faz parte também do processo de aprendizagem, mas no geral as famílias respondem bem às nossas exigências, aquilo que a gente coloca, a forma de educar, e assim a gente vai trabalhando sempre família e escola, e é muito importante isso. Com certeza. Muito obrigada, Padre Leonel Gomes, jesuíta e orientador educacional e espiritual do Colégio Antônio Vieira. Muito obrigada pela participação aqui no Chão e Paz. É isso, Luana, eu que agradeço a participação e para qualquer contato, aqui, Luana tem aqui já os meus contatos, agradeço mesmo o convite e poder contribuir também com esse espaço para ajudar para aprofundar essa reflexão sobre o sentido de educar hoje, o sentido de formar homens e mulheres para o mundo, assim como dizia Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, sempre dizia assim, o desejo dele era formar bem homens e mulheres para atuar no mundo, na sociedade. Esse é um pouco o nosso desejo. Acontece às quartas-feiras, a partir das 7 da noite, o Terço dos Homens na paróquia Nossa Senhora da Ressurreição, em Ondina. O grupo é aberto e para participar basta preencher e entregar a ficha de cadastro na Secretaria da Matriz. A história se constrói a partir do legado físico e imaterial de um povo. No plano objetivo, essa herança pode ser verificada a partir de diversos indícios, entre eles os documentos. É no arquivo da Arquidiocese de Salvador que se concentra grande parte da história da capital baiana e de outras cidades brasileiras. Lá estão mantidos registros que comprovam a nossa dinâmica social e religiosa, certidões de batismo e de crisma, livros de casamento e decretos de criação de paróquias. Para ter acesso ao arquivo, basta agendar uma visita por telefone ou por e-mail, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 até às 5 da tarde. O material costuma ser consultado por motivos pessoais ou acadêmicos. Eu recebo pedidos de pesquisas de batismo, casamentos, óbitos e também alguns decretos de criações de paróquias. O trabalho dela vai além da frieza dos livros e papéis. Afinal, são frequentes os casos de pessoas que procuram o arquivo para investigar a própria história ou comprovar idade para conseguir benefícios como aposentadoria. Aqui muitas vezes me chegam casos de pessoas que precisam dessas documentações para, de certa forma, corrigir, né? Vamos dizer assim, documentos ou resgatar um pouco de sua história. Eu sou procurada aqui por pessoas que se registraram por conta própria e que hoje precisa saber se a mãe é aquela mãe mesmo que ele colocou lá com aquele sobrenome, né? Se aquela data de nascimento condiz com o que está na sua certidão de batismo. A alguns quilômetros da Cúria Bom Pastor está o Laboratório Reitor Eugênio de Andrade Veiga, localizado na Universidade Católica do Salvador. Lá é feito o trabalho de conservação e restauração de documentos. O que é a obturação? A obturação é você preencher a parte faltante do documento. Depois de pronto ele fica assim, ó. Tá vendo? Aí ele já está todo obturado aqui, já com a velatura.
Esse laboratório também é aberto a consultas públicas, sob o acompanhamento da equipe da unidade. A gente atende todo tipo de pesquisador, desde o cidadão comum que vem atrás de um registro de dupla nacionalidade, porque tem algum parente fora do país e quer morar fora, até pesquisadores acadêmicos, tipo para mestrado, graduação, doutorado, pesquisadores de fora do país, diversos países, Portugal, África. Os arquivos civil e eclesiástico são conservados da mesma forma, mas tem uma diferença fundamental. A diferença mais peculiar é aquela que no arquivo eclesiástico, arquivo religioso, nós tratamos de pessoas, como também no arquivo civil, só que no nosso caso o aspecto que mais acentua é a questão da religiosidade da pessoa, a fé da pessoa. A importância de guardar esta memória e vem acontecendo em todo esse tempo de quase 500 anos. Isso para nós é uma alegria, porque não existe em lugar nenhum do Brasil. Salvador tem um arquivo próprio do início da história da igreja no Brasil. O Chão e Paz fica por aqui e você pode continuar conectado com a gente acessando o portal www.arquidiocesesalvador.org.br. Lá estão disponíveis esta e outras edições do programa, além de notícias sobre a nossa igreja. E o nosso canal de comunicação é o e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.